O monólogo Gueto relata ao mesmo tempo o sofrimento e o orgulho de ser judeu. A história se passa no Gueto de Varsóvia, o maior reduto judaico da Alemanha nazista na Polônia. E Yossel Hakover narra e escreve a sua própria tragédia. Ele vive um momento dramático ao esperar seu aniquilamento. Assim, resolve conversar com Deus. Eu sou Yossel Hakover. Creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio no amor, mesmo que eu não o sinta. Creio em Deus, mesmo quando ele se cala. O espetáculo traz a bela atuação do ator judeu Fábio Herford e roteiro e direção de Elias Andreato. É baseado na obra Yossel Hakover Dirige-se a Deus, de T.V. Collins, uma história escrita em 1946 para um jornal judaico em Buenos Aires. O tema central é o questionamento do elo entre Deus e o homem, durante uma das épocas mais brutais da história mundial. Nas mãos do Senhor do Universo. Davi! Yehuda! Davi! Yehuda! Ele está no gueto de Varsóvia, onde ele perdeu toda a família dele, ele está sozinho, só sobrou ele. Está escondido numa casa em escombros, que a qualquer momento poderá ser destruída. E então ele toma uma decisão, que é, ele resolve escrever como se fosse um testemunho, né, para o futuro, para que as pessoas saibam o que aconteceu com ele. Como eu poderia me esquecer daquele dia em que os alemães fizeram chover um dilúvio de fogo sobre milhares de refugiados que se apressavam na rota de Grodno a Varsóvia. Os aviões decolaram ao amanhecer e nos metralharam até o anoitecer, sem trégua. Durante muitos anos, o texto, que é uma obra fictícia, foi considerado história real. Assim, foi reconhecido como um dos mais profundos relatos sobre o Holocausto, que em grego significa sacrifício pelo fogo, onde morreram cerca de 6 milhões de judeus, segundo os dados históricos. A história do povo judeu é grande, né? As perseguições foram muitas durante a história. Tem a história de Esther, que era uma moça judia que casou com um rei e que, digamos assim, que dentro do governo tinha um primeiro-ministro que não gostava dos judeus, exatamente porque os judeus não seguiam a religião em voga, a religião da maioria. Então ele decidiu acabar com os judeus porque ele se sentia desrespeitado, né? Nesse primeiro dia do ano, centenas de famílias judias perderam as suas crianças. Agora a minha hora chegou. Entre muitos relatos, Yossel lembra como morreu os filhos, de como era próspero e agora à espera da morte se sente abandonado por Deus, o mesmo que ele nunca deixou de crer, e ao querer explicações dirige-se a ele pela última vez na vida, para saber se existe um pecado passível de sofrer as consequências, e o que deve fazer para que Deus revele sua face ao mundo. Deus velou a sua face! Deus escondeu a sua face do mundo e assim abandonou os homens aos seus ferozes instintos. Ao narrar os acontecimentos, Yossel Hakover emociona, ora, sorri, chora, lembra. Ao som do piano vale conferir cada cena para que você sinta o impacto sobre a dura verdade dessa catástrofe realizada pelo homem. Se nasce judeu, como se nasce artista, é impossível se libertar. Eu me orgulho de ser judeu, porque ser judeu é uma verdadeira arte.